Bom dia, meus queridos irmãos, né? Mais uma vez estamos aqui reunidos para estudar a palavra de Deus. Hoje, dia 5 de junho de 2022, o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Comemorado no nosso planeta, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Nós estaremos estudando a lição número 10, a marca da esperança. É bom lembrar, né, que nós estamos estudando as cartas de João, as epístolas de João. Hoje, então, é a 10ª lição do trimestre, né? Então, estamos já na reta final, iniciando o último mês do segundo trimestre de 2022, a marca da esperança. Então, esperança, né? E hoje, dia do meio ambiente, nós estamos, então, com mais uma esperança de podermos ter um meio ambiente preservado para que a vida humana se cumpra com qualidade nesse planeta, né? A vida material. Nós vamos, então, estar orando, pedindo a direção do nosso Deus para a aula que teremos agora nesse momento. E, em seguida, faremos a leitura em primeira epístola ou carta de João, capítulo 2, a partir do versículo 25 até o capítulo 3, prosseguindo, versículo 10. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque podemos estar reunidos em teu nome, Senhor, para buscar a tua face, Pai, para aprender de ti, para estudar a tua palavra. Meu Deus, te pedimos que tu possas tomar a frente, tomar a direção daquilo que aqui será feito. Que o teu Espírito possa me usar como teu instrumento na condução desse estudo. Abençoa-nos, ó Deus, de forma grandiosa, toma nossas vidas em tuas mãos. Abençoa, ó Deus, a mim, dando a sabedoria, e a todos quantos estiver vendo e ouvindo, que possam estar cheios do teu Espírito e crescendo, todos nós, na tua graça e no teu conhecimento. Toma-nos nas tuas mãos, ó Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Primeira carta do apóstolo João, a partir do versículo 20, do capítulo 2, a partir do versículo 25, nos diz o seguinte: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E agora o versículo 1 do capítulo 3. E vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar,
seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Eu incluí o versículo 11, que não estava programado aí na revista, né, na lição, pelo autor da lição. Bem, esperança. Esperança, como diz no ditado popular, é a última que morre. A esperança, ela está ligada com a nossa fé. Permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. A maior delas, porém, é o amor. Bem, aqui nós já vemos desde a lição anterior, a lição número 9, né, que estava falando sobre a marca da verdade, porque Deus é verdade. É um Deus de coisas concretas, de verdade. O Deus de verdade. E a sua palavra é a verdade. Então aqui o apóstolo João estava alertando as igrejas lá neotestamentárias no primeiro século da era cristã, da nossa era cristã, né, que tomasse cuidado com os falsos profetas, com aqueles que estavam falando mentiras, para que essas mentiras, como se essas mentiras fossem verdade, estavam na verdade desvirtuando, estavam mudando a palavra de Deus. Então, aqui a esperança está ligada com a nossa fé, com a nossa salvação, com a nossa vida, com a nossa nova vida que passamos a levar à medida em que a gente decide seguir a Jesus. Então nós vemos que João vai explicar detalhadamente a prova moral, tendo como base a esperança. Há 3 esferas que definem a marca do verdadeiro cristão: a esfera moral, a esfera social e a esfera espiritual. Então essas esferas, esses campos definem o verdadeiro cristão. E aí a esperança proposta pelo apóstolo não é um mero sentimento positivo, não é um pensamento positivo, não é aquilo, isso vai dar certo, isso vai dar certo, isso vai dar certo. Se Deus estiver presente, isso vai dar certo se permitirmos que o Espírito de Deus tome a frente daquilo que está sendo feito e nos instrua e nos ensine e tenhamos os nossos ouvidos
espirituais e humanos para ouvir o que o Espírito de Deus tem para nos dizer, o que ele quer que a gente faça. Então nós vemos que a esperança purificadora é o que ele fala. Não é uma esperança de torcer para dar certo. Nós temos que ter fé para que dê certo. A esperança é fortalecida pelo amor. 1 João 3, 1 e 2. A esperança é fortalecida pelo amor. E, bem, o que nos conduz à vida cristã? O amor a Deus. E esse amor a Deus, ele se manifesta no amor pelos nossos irmãos, no amor que exala da nossa vida. Mas por que nós amamos a Deus? Porque ele nos amou primeiro. João faz a transposição do amor de Deus para a sua aplicação em nossas vidas, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1:3:1. Filhos de Deus. Filhos por adoção. Deus adotou a cada um de nós que resolvemos, que optamos em viver segundo a sua vontade. E aí, a afirmação acerca da filiação por adoção. O apóstolo torna evidente o amor de Deus por cada um de nós e a convicção da esperança que temos. A adoção era bem conhecida lá no Império Romano. É bom lembrar que nesse momento, nesse contexto em que foram escritas as cartas do apóstolo João, o mundo estava sob o domínio do Império Romano. E era naquelas áreas dominadas pelo Império Romano que o Evangelho se propagou. Então nós vemos claramente que o Império Romano aí era o quê? Era quem tinha um domínio político, econômico e militar sobre esses territórios onde se passaram as passagens bíblicas do Novo Testamento. A pessoa adotada perdia os direitos na antiga família, e ganhava os direitos de um filho na nova família. O filho adotado tornava-se herdeiro de todos os bens do seu novo pai. Legalmente, a antiga vida do adotado ficava totalmente cancelada. As dívidas todas eram canceladas. O filho adotado era considerado uma nova pessoa. Aos olhos da lei, a pessoa adotada era literalmente filha do novo pai. Então nós fazemos uma comparação, com a adoção de Deus, que Deus fez a nós, que se torna muito semelhante com esse processo de adoção que vigorava nas leis do Império Romano naquela época. Uma vez que nos tornamos filhos adotivos de Deus, passamos a desfrutar dos benefícios da nova filiação e nos transformamos em cidadãos do reino de Deus. Por outro lado, isso nos converte em estrangeiros no mundo. Diante dessa verdade, cada cristão vive o paradoxo do
já, mas ainda não. Já, mas ainda não. Isto é, recebemos a nova natureza em Cristo e somos cidadãos do reino de Deus. Porém, ainda não nos foi dado o corpo glorificado até que Cristo volte. Ainda estamos com o corpo humano, ainda estamos sob a realidade do pecado. Estamos sujeitos ao pecado, não dominados pelo pecado. É bem diferente da situação. Mas estamos vivendo ainda na égide, na esfera do pecado e temos que tomar muito cuidado para não cairmos nele. Então esta adoção do Império Romano, ela se encaixa perfeitamente com a adoção de Deus para nós, por nós. Por quê? Nós nos tornamos filhos de Deus à medida que confessamos o Senhor, Deus como nosso Senhor e Salvador, à medida que cremos no seu nome, à medida que decidimos viver segundo a sua vontade. Então, nesse processo de adoção de Deus, de nós por Deus, nós somos moldados pelo Espírito Santo para que possamos ser segundo a imagem de Cristo, segundo aos Coríntios 3:18. Esse paradoxo, a palavra paradoxo, se refere a situações diferentes, situações que se antagonizam, né? O paradoxo é uma realidade que se contradiz com outra, estando presente no mesmo espaço, na mesma vida, na mesma pessoa. Então aí, esse paradoxo é justamente equilibrado pela esperança que temos. Graças ao amor de Deus, recebemos a salvação e na volta de Jesus passaremos pela glorificação, na qual estaremos em conformidade definitiva à imagem de Cristo. Ou seja, a glorificação será o novo corpo, o corpo espiritual, o corpo celestial que receberemos nos novos céus e na nova terra. Não é o corpo que a gente tem hoje que está sujeito ao pecado, mas será um corpo glorificado, como diz lá numa letra, né, do hino 114. Nesse dia de glória, meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte e já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Esse hino chama-se A Vinda do Senhor. E nós já cantamos esse hino em aulas anteriores, ao hino número 114 do cantor cristão. Então ali esses versos retratam e relatam exatamente essa situação, o corpo glorificado que nós teremos. Nós ainda não vivemos a glorificação, mas nós precisamos viver direto, 24 horas, a santificação. Aí sim, porque é o que nos faz com que a gente viva distante do pecado. Viva como Deus quer que vivamos. No item 2, a esperança gera purificação, que está em 1 João 3, versículo 6. Purificação. Purificação seria o quê? Se guardar da prática do pecado, se guardar de fazer aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não é da vontade de Deus. Como temos afirmado,
João fala da esperança purificadora. Essa esperança nos leva a purificar-nos. E como a gente pode se purificar? Praticando o processo da santificação, que é um processo que tem que acompanhar a nossa vida cristã até que o Senhor nos chame. Ou seja, enquanto vivemos nesse mundo, enquanto estamos tendo a vida material. Ela é o resultado direto da filiação. Todo cristão torna-se filho de Deus, reconhece o seu grande amor e por isso deseja agradar ao Pai. Para isso, obedece a Ele e assim purifica-se. Viver na realidade da volta de Cristo faz diferença na conduta de cada cristão, já que prosseguimos sob o desejo de sermos semelhantes a Ele. Devemos entender que não existe esperança real sem que a purificação seja algo concreto. Não há possibilidade de negociação. Nesse caso, não tem um meio termo. Ou é, ou não é. João usa constantemente dois pontos distintos: trevas e luz, filhos de Deus, filhos do diabo, para poder destacar claramente esse paradoxo que existe entre a vida dirigida, a vida segundo a vontade de Deus e a vida distante da vontade de Deus. Trevas e luz. Ele quer destacar que a purificação é um desejo imediato na vida cristã. A verdadeira esperança conduz à purificação, a esperança de estarmos juntos de Cristo na sua segunda vinda, de estarmos ouvindo de Deus: vinde, amados, fiquei à minha direita junto de meu Pai. De ouvirmos isso de Deus. Não é de dizer, não vos conheço. De ouvir de Deus dizer, não vos conheço. Isso é uma condução direta para quê? Para a perdição, para a morte eterna. Se ouvirmos Deus dizer que não nos conhece. Então nós temos que viver segundo a vontade de Deus sempre. O item 3, abandono do pecado. Bem, então o que acontece? Se a gente decide seguir a Jesus, viver uma nova vida, nós temos que deixar de lado as coisas antigas. Em 2 Coríntios 5,17 nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E é exatamente essa novidade de vida que passamos a viver quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, que vai caracterizar, vai ter como consequência direta o quê? O abandono do pecado. Não podemos falar sobre esperança e salvação sem falar no abandono do pecado. Deixar o pecado de lado. Não conviver, não fazer um malabarismo com ele. Observe bem o caminho didático e construtivo utilizado pelo apóstolo. O verdadeiro cristão baseia sua vida na verdade,
que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Permanece nela, desfruta de uma vida de uma viva esperança, e assim purifica-se, o que resulta de maneira direta no abandono do pecado. Então, o que é a purificação que a gente busca dentro do processo da santificação. Abandono do pecado, praticar a santificação. Nós não vamos estar num pedestal, nós não vamos estar com uma auréola em volta da nossa cabeça, nós não vamos estar ganhando asas, nem andando com roupa, todos vestidinhos de brancos. Só que essa santificação, ela precisa ser vista em nós. Ela precisa exalar do nosso ser, do que a gente fala, do que a gente faz, das nossas atitudes, das nossas decisões. Isso precisa ser externado. Sim, é o nosso testemunho, que precisa ser vivo, verdadeiro, eficaz, que possa falar mais alto o nosso testemunho, até mesmo do que as nossas palavras. Então aí a gente vê a necessidade do abandono do pecado, né? E a esperança nos leva a abandonar o pecado, a pôr em prática todo o processo da santificação que dura a nossa vida inteira. É um processo que só terminará quando estivermos juntos de Deus, na glória de Deus. Embora nenhum de nós esteja livre de pecar, a nossa natureza é pecaminosa, né? Fato que o próprio João afirmou na sua carta, não há aqui uma contradição, mas um detalhamento do que diferencia o verdadeiro do falso cristão. O pecado é um acidente no percurso e não uma prática habitual, uma vez que o verbo praticar, versículo 4 do capítulo 3, transmite a ideia de alguém que tem no pecado um hábito, uma rotina. Portanto, o pecado que é a transgressão da lei deve ser abandonado pelo cristão. A barca da esperança gera no cristão o desejo de imitar a Cristo em sua justiça. Por isso, aqueles que praticam habitual e constantemente o pecado imitam a Satanás e não a Cristo. E não há esperança neles. João faz a distinção entre filhos de Deus e filhos do diabo, baseada na prática do pecado. Aqueles que vivem sob a prática contínua e habitual, sem o incômodo gerado pelo Espírito Santo, e por conseguinte sem arrependimento, nunca poderão desfrutar da esperança da salvação, pois ainda estão marcados pelo pecado. Nós fomos libertados do pecado habitual como o desejo dominante de nossas vidas. Ora, se Cristo veio para destruir as obras do pecado, é impossível segui-lo sem abandonar o pecado. Devemos destacar que não é o nosso discurso que nos faz filhos de Deus. Nossa filiação é provada pelos nossos atos. Os filhos de Deus vivem e
praticam a justiça. Pecar aqui está no verbo no infinitivo. Isso significa que o cristão não pode viver deliberada e insistentemente na prática e no hábito do pecado. O pecado não é mais a atmosfera da sua vida, não é mais a realidade da sua vida, não é mais a atmosfera da sua vida. É bom lembrar que a atmosfera, que é a camada gasosa de ar que está em torno do nosso planeta, possibilita a vida no nosso planeta. Porque por termos a atmosfera, nós temos oxigênio, nós temos água, nós temos os fenômenos, os fatores climáticos, os climas diferentes, tá? Então, se não houvesse atmosfera no nosso planeta, junto com as suas camadas, né? A troposfera, a estratosfera e a ionosfera, nós não teríamos vida no nosso planeta. Então vejamos que a atmosfera da nossa vida não pode ser o pecado. A atmosfera da nossa vida tem que ser Jesus, tem que ser a direção do Espírito Santo de Deus sobre nós, que é o que vai nos levar a viver segundo a vontade de Deus, que vai nos fazer praticar a palavra de Deus, a vontade de Deus, darmos um bom testemunho da nossa vida cristã, da nossa transformação, dessa adoção que Deus fez em relação a nós, nos tornando filhos dele, herdeiros, co-herdeiros do seu reino. Então, é o que a gente faz que vai mostrar, que vai provar quem nós somos. Filhos de Deus ou filhos das trevas? Então aí nós temos que tomar muito cuidado em relação ao que a gente faz, a nossa vida de um modo geral. Concluindo aqui esta lição. Inúmeras pessoas no mundo vivem em busca de uma esperança e nessa busca colocam sua alegria em prazeres efêmeros e temporais. Efêmeros são temporários, são coisas que acontecem e passam e que não levam a lugar nenhum. A esperança do cristão não é um sentimento positivista ou vazio, porque veja bem, um sentimento positivista está muito ligado com o quê? Com a ação humana, com o antropocentrismo, o centro das atenções pautadas no ser humano. E o cristianismo é baseado no teocentrismo, no cristocentrismo, tá? Centrando-se aonde? Em Cristo, em Deus e na vontade de Deus e na palavra de Deus, que é a sua revelação para a humanidade. A esperança, ela está fundamentada na verdade, a palavra de Deus, no amor, na santidade, na justiça, na purificação. Nossa esperança está no Deus da nossa salvação. Sendo assim, vivemos os princípios do reino de Deus, certos de que o Senhor é a garantia da nossa firme esperança, o qual não nos
decepcionará. Então, nossa esperança está em Deus. Como diz, posso confiar, um cântico que fala, nossa esperança está em Deus, posso confiar, Ele não vai falhar, Ele vai estar presente, né? A esperança, saber esperar, perseverar e esperança. Esperança é acompanhada da fé e do amor e de atitudes, né? Porque se a gente tem esperança em Deus, se a gente crê em Deus, a gente também tem que fazer a vontade dele. O amor, o nosso amor a Deus se manifesta à medida em que nós fazemos a sua vontade, em que praticamos a sua palavra. Para pensar e agir, como você encara a esperança da vida cristã? Faz toda a diferença. Portanto, o que a esperança tem produzido de maneira prática na tua vida? Isso é introspecção. Isso é o seu a sós com Deus, é o que você vai responder para Deus, lá no seu íntimo, no seu a sós com Deus. Isso não é aquilo que você vai ficar propagando. No segundo tópico, você consegue perceber e sentir o amor de Deus por você de maneira que isso lhe sirva de estímulo para purificar-se? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Quantas coisas que Deus já fez por você? Quantas portas que Deus já te abriu? Quantas manifestações e ministrações de cura, de unção Deus já fez na tua vida e da sua família? Quantas orações que Deus já te respondeu? Mesmo tanto você quanto eu, todos nós, não sendo merecedores da sua graça e do seu amor. Mas Ele tem uma infinita misericórdia por todos nós. Com relação aos chamados pecados de estimação, existem em sua vida alguns, os quais precisam ser abandonados? Isso também é um a sós com Deus. É você e Deus. Confissão de pecado a gente faz a Deus. Arrependimento de pecados é para quem? É para Deus e para nós. Porque sem arrependimento não há crescimento espiritual, não há salvação, não há a santificação que precisamos praticar, fazendo aquilo que Deus quer para nós. Nos diz um hino, né, do cantor cristão, que fala sobre esperança, né? Eu não me lembro, não separei em si algum que se encaixasse perfeitamente nisso. Mas há um hino que diz: nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Né? Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá conforto, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. É o hino 62. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. E o que é o porvir?
o futuro. Porvir é sinônimo de futuro. A esperança do futuro, do que Deus ainda vai fazer por nós. Oh, que nome tão precioso! Gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu terás o seu perdão. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Quarta e última estrofe. Nome santo e venerável é Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu o aclamarás no céu. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. O porvir é o futuro, como eu tinha dito agora há pouco, né? Mas essa esperança não é só do porvir, não. É do presente também. É do presente, no momento atual, e o porvir, que é o futuro. E qual é a nossa esperança do porvir? A nossa salvação, a nossa vida gloriosa ao lado de Deus, de estarmos na eternidade junto com Deus. Essa é a esperança principal que temos, né? Então aí, esse nome precioso, esse hino 62, nos traz uma mensagem simples, né? Mas bem direta, bem objetiva, que deixa claro que só em Jesus nós podemos ter essa esperança. Então, meus queridos amigos e irmãos, eu agradeço a todos vocês pela atenção, pelo carinho, e peço que divulguem o nosso canal, que esteja compartilhando com seus familiares, com quem quer estudar a palavra de Deus. Mesmo que a pessoa não seja evangélica, né? Mas aqui é um estudo da Bíblia, tá? Da palavra de Deus, e pode ser acompanhado por qualquer um que queira estudar a palavra de Deus. Assim como na nossa igreja, a primeira igreja batista em Nilópolis, nós temos várias classes, turmas na escola bíblica, que funciona aos domingos a partir das 8h30 da manhã. E qualquer pessoa que queira estudar a Bíblia pode ir lá, frequentar uma classe, estudar a palavra de Deus, independente de ter decidido se ou não. Nós temos um espaço aberto ao estudo da palavra de Deus, de proclamação da palavra, a quem quiser aprofundar esses estudos. Também peço a vocês que orem por esse ministério que eu tenho desenvolvido, desses estudos online, né, esses estudos remotos, desde o ano 2020, quando começou pela pandemia, e eu não deixei de fazê-lo porque há irmãos nossos que já são idosos, que não têm condições físicas muito favoráveis de estar presentes na igreja direto e podem acompanhar as nossas aulas por aqui.
mas estamos todos os domingos reunidos às 8h30 da manhã na Primeira Igreja Batista em Nilópolis com as nossas aulas presenciais. Inclusive, na maioria das aulas presenciais, quem está ministrando é a professora Jália, que é a nossa professora titular da classe, né? Eu tenho estado presente também à medida que eu estou em Nilópolis. Oremos pelo nosso país, oremos pelo processo sucessório do nosso país, pela grave crise econômica, política, social, moral que o Brasil está vivendo, para que Deus tenha misericórdia de todos nós, dos políticos, do povo brasileiro, de todos nós, e que Ele nos dê a devida sabedoria nas nossas escolhas. Oremos também pelos enfermos, por aqueles que precisam de ministração de cura, pelos aqueles que precisam de abertura de oportunidades, porque Deus estará providenciando tudo no seu devido momento. O nosso Deus, Jeová Jireh, é um Deus provedor, é um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que nos atende, é um Deus que é poderoso. Só que Ele faz as coisas segundo a vontade dEle. Não é na hora que nós queremos, não é no momento que nós queremos, porque ninguém monopoliza Deus. Deus é soberano. Então ninguém pode dar ordem para Deus. E temos que ter isso em mente. Nós somos os servos. Ele é o Senhor. Oremos por todas essas situações, pela nossa igreja, pela nossa professora Jália, seus familiares, por todos os irmãos da nossa classe, que Deus opere na vida de cada um de nós. Estejamos sempre em oração por todos nós, né? E de uma forma mútua. Oremos agora ao nosso Deus, encerrando esta nossa aula de hoje. Meu Deus querido, muito obrigado pela tua palavra que aqui pôde ser proclamada, porque tu pudeste me usar como um instrumento teu na condução desse estudo. Deus de amor, muito obrigado, porque tu tens tido uma infinita misericórdia para com a minha vida, para com os meus familiares, para com todos nós. E queremos, Deus, pôr no trono da tua graça o nosso país, a condução da economia, da política do nosso país, da sociedade, o povo brasileiro. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós. Dá-nos, ó Pai, a sabedoria para que a nossa vida possa se refletir em luz na tua graça sobre todos quantos aqueles que convivem conosco. Meu Deus querido, abençoa, ó Deus, a tua igreja, abençoa, ó Deus, o teu povo, abençoa, ó Deus, aqueles que precisam da ministração da cura de enfermidades, aqueles que precisam de que portas de oportunidades de emprego sejam abertas, seja conosco, Senhor Pai querido, Senhor Deus. Pai querido, nós confiamos, nós cremos em Ti, Senhor. Nossa esperança está em Ti. Nada poderá nos abalar, nada poderá tirar a fé que temos em Ti, meu Deus. Seja conosco, Senhor Deus, pois oramos e cremos em Teu poder, em nome de Jesus. Amém.